Quem achou aí, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oh, glórias. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra ela venha de encontro ao nosso coração, que nós possamos aprender, Deus. Essa noite é uma noite de aprendizado, essa noite é uma noite de crescimento, e nós te pedimos, Deus, que a Tua palavra ela nos enche, nos transforme e gere renovo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Eu queria compartilhar algo com você que eu tenho aprendido nos últimos dias, eu tenho estudado muito sobre isso, né? Trabalhando e fazendo o discipulado que nós vamos fazer com a igreja, né? Montando esse discipulado. Quando você começa a se envolver em questões culturais, estudar sobre cultura, estudar sobre desenvolvimento das pessoas, você começa a perceber que algumas coisas foram mudando de geração em geração. Você que é um pouco mais antigo, você que é um pouco mais velho e tem um tempo mais de caminhada, você vai se lembrar que provavelmente quando você era menino, você falava bênção para sua avó, para o seu avô. Provavelmente você pedia licença, você tinha um respeito a mais. Era diferente as coisas antigamente. As coisas eram um pouco mais disciplinadas, sim ou não? Você percebe que com o tempo isso foi se perdendo. Com o tempo nós percebemos que a cultura ela tem sido alterada de uma forma muito rápida. Só para que você entenda uma coisa: uma geração durava aproximadamente 40 anos. Por isso que a Bíblia diz que durou 40 anos que o povo andou pelo deserto. Então em 40 anos era uma transição geracional. Uma geração para outra geração demorava 40 anos para se mudar. Com o tempo e com o desenvolvimento, com o avanço da tecnologia, as gerações elas não mudam mais de 40 em 40. Elas começaram há pelo menos 10, 20 anos atrás mudar de 5 em 5 anos. Só que hoje você percebe que de 2 em 2 anos, ou até mesmo de 1 em 1 ano, a geração mudou completamente. Eu me lembro que quando eu estudava e quando eu estava na escola, era um tipo de comportamento. Nós tínhamos medo dos professores, nós tínhamos um respeito, né? Ir para a diretoria, quem já foi para a diretoria aqui? Gente, era um terror, não é? Eu vou ligar para o seu pai, para sua mãe, e você vem para cá. Gente, era terrível isso. Dava um medo. Ver ronda escolar na rua, já viu ronda escolar? Você estava matando aula? A cara do jogo de desespero, ronda escolar, irmão. Hoje em dia as crianças passam na frente da ronda escolar e zoam ainda. A mudança geracional, ela está muito rápida. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que isso invadiu as igrejas. Esse ambiente, essa cultura invadiu as igrejas. Pastor, por que invadiu as igrejas? Porque essas pessoas começaram a se converter. Então, só para que você entenda, há 50 anos atrás, o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, ele tinha aproximadamente 10 milhões de pessoas que eram evangélicas, que professavam uma fé. Essas pessoas também elas eram conhecidas culturalmente como pessoas burras, analfabetas, pessoas que não têm conhecimento, que são enroladas e tudo mais. Com o avanço da tecnologia, com o alcance das redes sociais, a gente percebe que em 2030 a igreja evangélica ela vai atingir 140 milhões de evangélicos num país de 220 milhões. Pastor, isso é incrível. Sim, nós somos um oceano, só que como uma piscina, rasos demais. E a geração que tem vindo é uma geração rasa. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque a base e a estrutura que mantém o evangelho do Senhor, o evangelho de Cristo Jesus, ele é baseado em uma única coisa: disciplina, reverência, temor, sofrimento, obediência. São palavras que elas já foram descartadas na linguagem dessas crianças de hoje em dia, sim ou não? Então você pega hoje uma criança e se o pai não faz o que a criança quer, a criança se rebela. Se o pai não se posiciona e se o pai se posiciona, a criança fala assim: eu vou ligar para a polícia, porque você está agredindo a minha infância, isso é bullying, e você está afetando a minha intelectualidade.
E simplesmente nós vemos hoje pais e mães que se tornaram reféns de crianças empoderadas que não podem ser tocadas. Qual é o problema? O problema é que essas crianças elas vão se converter, o problema é que essas crianças vão se achegar dentro da igreja, e a mudança geracional não é mais de 40 em 40, agora a mudança geracional é de 1 em 1 ano. E quando elas entram para um sistema eclesiástico, elas começam a perceber que Deus não é um Deus que sustenta filhos mimados. E qual é a grande crise nossa dentro das igrejas? É que muitas pessoas que estão aqui dentro ainda vivem como filhos mimados. E nós achamos que o nosso jeitinho vai convencer Deus do jeito que Ele tem que trabalhar conosco. Então, se eu bater o pé, se eu falar que eu não vou mais na igreja, se eu fizer biquinho, Deus tem que me ouvir. Porque o meu pai, que quando estava me criando era um banana, então Ele me ouvia. Então agora o meu pai que está no céu também tem que ouvir. Mas Deus não é um banana igual seu pai. Está entendendo, sim ou não? Estou pregando para mim também, porque o Davi faz umas birras lá que dá uma raiva, irmão. Você viu aqui fazendo ele dormir no culto? Quer dormir? Eu fiquei suando que nem um porco, velho. Então nós entramos em um sistema onde nós estamos vendo, nós temos aqui na nossa igreja, né, uma professora, e essa professora, eu perguntei para ela, por que você não está vindo no culto, pastor? Porque eu fui agredida na escola por um aluno, e ela tomou 6 pontos na testa, porque tomou uma cadeirada. Essa é a geração que tem vindo. Uma criança de 13 anos, quando foi no posto, descobriu que estava grávida, quando ela estava junto com a mãe perguntou assim, mas você sabe quem é o pai da criança? Eu não sei, porque quando nós vamos para o baile funk, nós vamos sem calcinha, e todo mundo vem fazendo o que quiser. Uma criança de 13 anos. É uma geração que já não mais entende que dentro de um ambiente existe domínio e governo, e Deus ele tem domínio e governo. Essa geração chegou dentro da casa do Senhor. Essa geração ela precisa ser amada, abraçada, cuidada. Quem tem cuidado desses filhos, quem tem cuidado dessas crianças somos nós. Nós como igreja. Nós como igreja temos que tomar a dianteira e falar, nós somos aqueles que vão proteger vocês. Mas qual é a questão? A questão é que aqueles que deveriam proteger estão tendo o mesmo comportamento daqueles que estão sofrendo lá fora. E eu preciso que você entenda nessa noite, o Evangelho, ele não é uma religião Hello Kitty. Ele não é uma religião fofa. O Evangelho é uma religião onde o Senhor ele vai te pressionar o máximo que Ele puder. Porque Deus ele não trabalha com filhos mimados. Por exemplo, seu filho fala para você, eu quero comer bolo de cenoura. Você vai falar assim, não, primeiro você vai jantar. Eu quero comer bolo de cenoura, vai jantar. Seu filho, por ele mesmo, ele tomaria a decisão que ele quisesse, sim ou não? Se você não colocar disciplina dentro da tua casa, se você não se posicionar dentro da tua casa, o teu filho vai fazer o que quiser. E nós somos iguais aos nossos filhos, para com Deus. Então quando você chega dentro de uma igreja e o pastor fala assim, mas você está lendo a Bíblia? Porque um capítulo da Bíblia demora de 3 a 5 minutos para se ler. Ah, pastor, que eu não tenho tempo. Você não tem 3 a 5 minutos? Ou você está precisando que alguém comece a falar para você e te disciplinar? E aí você começa a entender o Evangelho. Pastor, como Deus disciplina nós? E eu quero que você entenda aqui hoje, que muitas das coisas que você está passando, é porque Deus está querendo te trazer de volta para Ele. Porque Deus está querendo te ensinar como funciona o reino. O reino de Deus não é do nosso jeito. A cultura pode alterar as nossas vidas, mas ela não altera o Evangelho. A cultura pode dizer que agora, o que está escrito lá na Bíblia, isso é um tipo de perfil machista, então nós vamos eliminar esse versículo. Não. Você precisa entender o contexto e a cultura da época. Para antes de você afirmar algo, você precisa entender o contexto. Não, mas toda forma de amor, porque o amor, você precisa entender o contexto. A Bíblia ela não é alterada conforme a cultura. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, e ela não muda. Ela é a palavra e ela vai permanecer sendo a palavra. Quer nós queiramos ou não. Então nós precisamos entender alguma coisa, porque as pessoas que têm chegado dentro da nossa igreja, e essas pessoas que têm crescido nesse período do Evangelho e desse período de crescimento, são pessoas que entraram na igreja com um pensamento. Qual pensamento? Eu preciso ir na igreja porque eu estou mal dentro de mim, então eu preciso ir lá para poder fazer a minha oração, para daqui 6 meses Deus me perdoa e as coisas vão ficar mais de boa na minha vida. Aí eu estou precisando de paz, então eu vou na igreja. Só que a Bíblia diz, não pense vós que eu vim trazer paz para o mundo, ao contrário, eu vim trazer guerra. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então nós estamos simplesmente por causa de uma cultura triunfalista. Você percebeu que o crente não quer mais sentir dor? Você percebeu que o crente não quer mais sentir dificuldade? A gente rejeita a dor, a gente rejeita a dificuldade. Se deu problema no nosso casamento, a gente separa. Se deu problema com os nossos filhos, a gente manda embora. Se deu problema na nossa vida ou dentro da igreja, a gente sai fora. Sabe qual que é a grande questão que aconteceu dentro das igrejas? Não existe mais banco dentro da igreja. Por que não existe mais banco? Porque se você coloca alguém de banco, ele fica vazio, porque as pessoas vão embora.
Então não existe mais, e as pessoas que entenderem o Evangelho e se submeterem ao Evangelho, elas vão crescer rápido demais. Só que as pessoas não estão entendendo o Evangelho. Então se eu não estou satisfeito com a igreja aqui, eu vou para a igreja lá. Se eu não estou satisfeito com a igreja lá, eu vou para outra igreja. E nós estamos crescendo, mas fazendo uma rotatividade, e não para cima, mas para os lados. Cada vez mais estamos fracos espiritualmente. E o Evangelho, ele não se submete a nós, igreja. Você não tem noção como eu sou o cara mais mimado dessa igreja. Já bati o pé com Deus, já chorei, já fiz beicinho, já falei que eu não falava mais com Ele, fiquei um dia inteiro sem falar com Deus, falei, eu não estou falando com o Senhor, não fala comigo. Mas não adianta, Deus não entra no nosso sistema. Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele não precisa de nós. Ele não precisa da minha oferta, nem da sua, do meu dízimo, nem do seu. Ele está nos dando, no momento da oferta, uma oportunidade de servi-lo. É totalmente diferente. Então, o evangelho triunfalista entrou dentro das igrejas, onde você vai vencer. Então as pessoas querem vir para dentro da igreja para ouvir uma palavra dizendo assim: Deus vai te prosperar, eu estou vendo que tem alguém falando mal de você, mas eu te digo, Deus vai matar essa pessoa. Irmão, não dá um negócio gostoso dentro do seu coração? Aleluias! E esse evangelho entrou dentro das igrejas. Existe uma frase que diz assim, que se o pregador subir no altar e as pessoas saírem da igreja com paz com o pregador, é porque o pregador falhou. Elas precisam sair não com medo, mas com receio, uma tristeza profunda com elas mesmas, de saber que elas estão se perdendo e que elas estão, infelizmente, indo para o inferno. Ai, pastor, não fala essa palavra não, esse negócio é tão retrógrado. Inferno. Gente, o inferno existe. E ele nunca foi tão real quanto nos dias de hoje. Então nós precisamos entender o que é a igreja, o que é Jesus, o que é o reino, porque aí você não vai ser enganado. Você vai falar assim: não gostei desse pastor, não gostei do jeito que ele pregou, mas não é que ele falou um negócio aí, agora eu acho que eu vou ficar. Mas eu vou ficar porque eu entendi por que eu estou ficando. Porque se Deus não te der uma moto daqui 2 semanas, você vai embora. Se Deus não der a namorada que você quer, você vai embora. Se Deus não der o carro que você quer, você vai embora. E aí você não entendeu o que é o evangelho. Não pense que vim trazer paz ao mundo, pelo contrário, eu vim trazer guerra. Então eu não venho para a igreja para ter paz, pelo contrário, eu venho para a igreja para ser confrontado por Ele, para amanhã eu acordar e falar: quem que eu tenho que tratar bem no meu trabalho, quem é que eu tenho que tratar diferente dentro da minha casa, por que é que eu estou tratando mal os meus familiares. O evangelho te confronta, porque quando você sai com seus amigos, você paga pizza para todo mundo, você paga churrasco para todo mundo, mas você não tem coragem de cozinhar um miojo para os seus pais. É esse evangelho que nos confronta. É o evangelho onde o marido chega em casa e ele fala assim: esposa, Deus me chamou para ser sacerdote do lar, nós vamos direcionar essa parada. Os nossos filhos não vão mais ficar vivendo o que estão vivendo. A nossa casa não vai ser mais destruída pelo marxismo cultural, pelas ideologias dos filmes, das novelas, dos desenhos dentro da nossa casa. A palavra de Deus, ela vai ser permanente. Você está me entendendo, sim ou não? Então nós precisamos se posicionar. E eu preciso que você entenda. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 17 diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Então os nossos sofrimentos momentâneos, eles vão nos levar, gente, a uma glória. Que glória é essa? A eternidade, onde nós seremos coroados, onde Deus colocará uma coroa em nós, e essa coroa terá algumas pedrinhas na sua coroa. Já ouviu falar sobre isso, sim ou não? Essas pedrinhas são os galardões. Pastor, o que você está falando? Toda boa obra e toda boa ação que você fizer estará na sua coroa. Você quer que eu te fale uma coisa? Não se assuste quando você chegar no céu. Você vai ver algumas pessoas com coroas lindas. Você vai falar: mas eu nunca vi esse cara no YouTube, eu nunca vi esse cara pregando nas redes sociais. Quem que é esse cara? Esse cara é aquele que ficava na porta da igreja e tratava todo mundo tão bem. E Deus olhou o coração dele e falou assim: senta aqui, do meu ladinho. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha o coração. Então o evangelho, ele é totalmente diferente do que foi plantado dentro da nossa cultura e dentro do nosso coração. O evangelho não tem jeitinho. No evangelho não tem o meu querer, o seu querer, e nem a minha opinião ou a sua opinião. O evangelho tem a palavra de Deus. E a palavra está dizendo: os sofrimentos desse momento, eles não se comparam com a glória que há de vir. Sabe o que Deus está nos ensinando e o que as pessoas não entenderam? Não existe trono sem cruz. As pessoas querem o trono, elas querem a glória, elas querem prosperar, elas querem um casamento perfeito, elas querem uma casa maravilhosa, elas querem alcançar tudo isso, só que elas não querem a cruz.
e não tem como eu acessar aquilo sem passar pela cruz. Como assim, pastor? Filipenses capítulo 2, verso número 5, seja a atitude de vocês a mesma, semelhante de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, pelo contrário, se esvaziou de si mesmo e se humilhou até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou. Por isso que? Pela morte de cruz. Deus o exaltou porque ele foi para a cruz. Ele deu um nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Não existe trono sem cruz. Então você chega na igreja e de repente as coisas começam a dar certo na tua vida, e as coisas começam a, uau, Deus tem me abençoado, as coisas estão acontecendo, pastor, se prepare, porque o momento da cruz vai chegar, e você tem que estar preparado para esse momento, senão você vai ser um ingrato, você vai embora. Você não vai aguentar a pressão. Porque Deus, ele disciplina os seus filhos, ele ensina os seus filhos, ele direciona os nossos passos. Se nós, sendo pais, nós fazemos isso com os nossos filhos, ou deveríamos estar fazendo, quem dirá Deus? Então o apóstolo Paulo está falando assim, ó, existem tribulações nessa terra, vocês vão passar por luta, mas fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Porque existe uma glória depois daqui, vocês não são daqui, vocês só estão de passagem. Nós precisamos entender o que está escrito lá em Mateus capítulo 6, verso número 34. Basta cada dia o seu próprio mal. Você sabia que existe o dia mal para todo mundo? Todo mundo passa por luta, gente. Ah, mas eu não concordo. João capítulo 16, verso número 33 diz... O que diz? Esqueci, Igor. É que o... Abre aí então para mim. É de sofrimento, mas eu venci o mundo. É isso aí. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O pastor vai errar o versículo, vai esquecer, mas tem de bom ânimo. Você está entendendo que dificuldade existe, gente? E se o que te mantém na casa do Senhor é a ausência da dificuldade, pode ter certeza que a primeira caspa na unha, o primeiro quina que você chutar com o dedinho, você vai embora. E aqueles que vão embora e deixam a sua salvação de lado, por causa de qualquer coisinha, não são dignos de receber a salvação. Olha o que Tiago diz. Tiago capítulo 1, verso de número 2 ao verso de número 4 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Repita comigo, grande alegria. Mais uma vez, grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Como assim? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Como assim? Eu tenho que ter alegria quando eu passo por dificuldade? Eu tenho que ter alegria, grande alegria, não é alegria, é grande alegria por passares por provações. Porque é a provação, gente, que nos leva para o próximo nível. Pastor, eu quero prosperar, eu quero receber um milagre financeiro. Como é que você quer receber um milagre financeiro sendo que você não está passando por um período de dificuldade? Pastor, eu quero um milagre na minha vida, eu quero vitória. Você quer vitória? Tem que ter guerra, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu quero vitória, beleza, Deus vai falar vitória, puf. Não existe vitória sem guerras. Então não existe glória sem cruz. Eu quero que Deus faça um milagre financeiro na minha vida. Por quê? Porque você está lascado. Sim ou não? Então você está precisando de um milagre, né, irmão? E se você está lascado, você não tem dinheiro para comprar um ovo, é porque você está precisando de um milagre. Aí você tem 20 bilhões na conta e fala, Deus, faz um milagre financeiro na minha vida. Para quê? Não existe glória sem cruz. Então você tem que ter alegria por passar por provações. Por quê? Porque a provação te gera maturidade. Sabe qual é o grande problema da igreja? Nós somos imaturos. Nós vemos um problema, nós vemos uma situação e nós não queremos mais. Eu vou abandonar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Tenha alegria, você está passando pelo melhor momento da sua vida. Por que você está passando pelo melhor? Porque depois disso, por isso Deus o exaltou. Por isso o quê? Pela cruz, pela dificuldade, pelo pior momento, pelo momento de dor. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, verso de número 12 ao verso de número 13, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo.
Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Só um aleluia. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Pastor, do nada minha vida virou de ponta cabeça, do nada parece que as coisas não dão certo. Pastor, do nada só foi eu entrar na igreja e as coisas começaram a acontecer. É porque o fogo ele vem para começar a queimar aquilo que não presta e só vai ficar aquilo que é bom em você. Então não fica assustado, pelo contrário, se alegra. Você está passando por alguma luta, você está passando por alguma dificuldade, você está sendo provado no mais profundo do teu íntimo, teu casamento parece que está chegando no fim, as suas finanças parece que você vai passar fome, vai morrer amanhã. Deixa eu te falar uma coisa, você está mais próximo do milagre do que qualquer pessoa dentro dessa igreja. Só que você tem que estar preparado para o fogo, irmão. Sabe qual que é o problema? A gente não quer o fogo, a gente quer a bênção, a gente quer um milagre, porque foi ensinado isso culturalmente. Antigamente você plantava uma pera, 100 e poucos anos para crescer uma pera, é isso mesmo ou não? Finge que é, mas eu sei que demora. Sei que demora para colher pera. Quanto que é, Igão? Você que é bom de matemática? Hoje em dia, quero uma pera. Pede no iFood. Mas você não tem nem coragem de levantar para ir no mercado mais. Não tem mais sofrimento, irmão. Depois que inventaram o controle remoto de televisão, tec. Não existe mais sofrimento. As pessoas, elas simplesmente têm vivido uma vida muito tranquila. Só que existem coisas, e é interessante, olha como que nós somos doidos, né? 30 anos, muito obrigado, mulher virtuosa, quem achará? Olha que interessante, existem algumas coisas da vida que são imutáveis, não tem como você mexer nelas. Você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Dieta, irmão. Um negócio horrível. Por isso que Satanás colocou a mão nesse negócio e falou: é difícil pra caramba. Ei, meu Deus do céu. É uma luta. Tem que ter sofrimento, sim ou não? Você acha que o pessoal que vai na academia vai lá pra ficar de boa, rindo? Se você segue o Menotti, você vai achar que sim. Mas na grande maioria, não. Na grande maioria, as pessoas estão lá suando, sofrendo, porque não tem como você mudar o processo, irmão. Sabe qual que é a melhor coisa? Sabe qual é a coisa mais gostosa que tem? A borracha do céu estralando na tua lomba. Gente, é tão bom ver crente sofrendo. Eu nunca vi tanta gente pedindo chave de igreja para orar. Pastor, vamos fazer vigília. Pastor, vamos para o monte. Pastor, eu preciso de ajuda. Ora por mim. É porque a borracha está vindo na lomba, irmão. Agora, se a borracha não está na lomba, beijo do gordo para vocês. A galera some. Não quer nem saber, não. É bom quando vem uma provação que te aproxima mais da cruz. Lá em casa, às vezes, eu coloco a Brenda de castigo. Não arrumou guarda-roupa. Falei, você não vai descer hoje. Não, pai, porque eu arrumo rapidinho, deixa eu descer. Precisa, irmão, às vezes. Estou quase colocando o Davi para arrumar o dele daqui a pouco. É bom. E Deus, Ele disciplina os seus filhos. Você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? O sofrimento, gente, ele é pedagógico. Hebreus capítulo 5, verso de número 8 ao verso de número 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia está falando aqui sobre Jesus Cristo. Jesus, Deus encarnado na terra. Sabe o que a Bíblia está falando? Ele aprendeu pelo que sofreu. Vai dando glória, irmão. Ele aprendeu pelo que sofreu. Então nós precisamos entender que o sofrimento de Jesus fez com que ele aprendesse. Ele aprendeu pelo que sofreu. E você que é servo e discípulo dele não quer sofrer, não quer aprender. O sofrimento é pedagógico, porque ele te coloca no prumo, ele te coloca na linha novamente. Você quer ver você começar a servir ao Senhor? Deixa sair uma doença em você. Misericórdia, irmão, não estou desejando isso para ninguém. É a pior coisa que tem na face da terra.
E nós estamos passando por isso. Mas você vê o povo pedindo oração, você vê o povo que nunca mais apareceu na vida, chega na igreja. Por quê? Porque as pessoas elas são levadas assim. A gente só vive assim, só debaixo de paulada. A gente é muito cabeçudo para aprender o evangelho, para entender o que o Senhor está falando conosco. Ah, pastor, Deus que está mandando doença? Eu não estou falando isso. Eu não estou pregando sobre isso. Eu estou tentando te mostrar que as circunstâncias e o dia mau existe. No mundo você vai ter aflição. Só que como é que você vai se posicionar diante dessas coisas é o que vai definir quem você é. Então você precisa aprender a se posicionar mediante isso, porque vai existir, gente. O sofrimento, ele não é opcional aqui. O sofrimento não é opcional nessa terra. Ah, entrei na igreja, não sofre mais. Ah, saí da igreja, não sofre mais. Não existe. O sofrimento, ele existe para todos. Todos que estão aqui vão sofrer. E eu vou te contar uma coisa que você não sabia. Todos que estão aqui vão morrer um dia. Ah, pastor, decepcionei agora. Achei que eu não ia morrer. Todos que estão aqui vão passar por sofrimento, gente. A questão é, com quem que você quer passar esse sofrimento? Do lado do Senhor, aquele que te direciona, aquele que fala nos seus ouvidos, aquele que cuida de você. A Bíblia diz, se você passar pelo fogo, eu estarei contigo, filho. Se você passar pelas águas, Ele não te deixará. Mas a Bíblia não está dizendo que Ele vai impedir o fogo, Ele não vai impedir as águas. Que evangelho que pregaram para vocês? Aí você entra para a igreja, você ouviu tudo isso lá fora, e você acha que Deus ele vai cuidar do mimado, ou da mimada que está aqui. E Ele não vai deixar o sofrimento, Ele não vai deixar as dores, Ele vai impedir tudo isso na tua vida. Se Ele fez isso com o próprio Filho, não poupou o seu próprio Filho, Jesus orou e suou como gotas de sangue. E você está achando que você, fofura de Jesus, intocável do papai. Você está na geração que impregnou isso na nossa cultura. Casamento não deu certo, larga mesmo. Filho, está dando trabalho, põe para a rua. É essa geração que nós estamos vivendo. Que o prazer, que o desejo, que as drogas, que a bebida, que o sexo deliberado, faz o que quiser, fica com quem quiser. Com o reino de Deus não é assim. Jesus está dizendo aqui, você é templo do Espírito Santo, o teu corpo não é teu. Ah, mas na minha opinião, não interessa a sua opinião, o que interessa é a Bíblia. A Bíblia é o que interessa. Nós precisamos entender isso. Eu quero finalizar com um texto que eu estava lendo hoje, na minha leitura, no meu devocional. Abra comigo lá, 1 Samuel capítulo 23. Ai, que fofinho. Que foi? Vou te pegar? Eu vou pegar você. Vocês acharam aí ou não? Estou tentando interter a criança aqui, estragando toda a pregação que eu preguei até agora. 1 Samuel capítulo 23. Nós vamos ler do verso de número 1. Coloca ali para mim, Léo, por favor. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 12. Olha que interessante esse texto. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Presta atenção que está escrito aqui, ó. Quem foi que disse para ele? Volta lá. Disse o Senhor. Volta lá, Léo. Ele perguntou ao Senhor, devo atacar? Respondeu, vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Quem foi que mandou ele ir, gente? O Senhor, beleza? Então pode passar para o próximo. Decore isso aí. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então foi o Senhor que mandou ele lá, certo? Próximo versículo. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora,
Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Próximo versículo. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila, e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Próximo. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Próximo versículo. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor, Deus de Israel, responda-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Somente até aí. Você conseguiu entender essa história, sim ou não? Vocês conseguem ver uma baita injustiça aqui ou não? Deus manda Davi libertar um povo, esse povo estava sendo atacado. Saul, que era seu inimigo, descobre que Davi está numa cidade fortificada. Agora Saul diz assim: vamos lá que eu vou matar Davi. Gente, Deus mandou Davi praticamente para uma emboscada, parece, não parece? Sabe o que é o pior nessa história? Sabe o pior dessa história? Eu não acho que foi Deus mandar ele para lá e nem Saul tentar atacá-lo. Sabe o que é o pior? O pior foi saber que você lutou para salvar a vida de algumas pessoas que vão te entregar depois para ser morto, no mesmo dia. A cidade de Keila é uma cidade ingrata. A cidade de Keila é uma cidade má, porque ia entregar o homem que tinha acabado de salvar eles. O homem que tinha acabado de salvar a vida deles, de libertá-los. Eles iam entregar a cabeça de Davi para Saul. Você consegue entender isso nos dias de hoje? Nos dias de hoje nós estamos vivendo dias de ingratidão. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias de perseguição, dias de abandono, dias de ingratidão. Pessoas que você abraçou, pessoas que você amou simplesmente nem ligam mais para você. Mas o que me choca nesse texto é que Davi, ele entendeu que o sofrimento momentâneo não se compararia com a glória que viria. Davi sabia quem ele era. Ele sabia que ele era rei de Israel, que ele ia se tornar rei de Israel e que Deus tinha uma palavra para a vida dele. Eu vejo muita gente abandonando sonhos, ministério, vida, porque está presa à opinião e o pensamento das pessoas. Ah, foram ingratos comigo. Ah, foram maldosos comigo. Ah, foram ruins comigo. Deixa eu te falar uma coisa, será que não é Deus te treinando para algo maior que Ele quer te colocar? Sabe o que acontece? Os soldados de Davi estavam com medo de enfrentar os filisteus. Só que a Bíblia diz mais para frente, depois você lê na sua casa, que eles foram em 400 homens, mas eles saíram de Keila com 600 homens. Deus está te mandando para um ambiente de treinamento, e às vezes a ingratidão das pessoas, o maltrato das pessoas, ou qualquer coisa ao seu redor, é um treinamento de Deus sobre a tua vida. Porque Deus sabia que Saul ia atacar, e Deus sabia que Keila iria entregar, a cidade que ele iria entregar. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus permite algumas coisas na nossa vida para nos ensinar. Sofrimento momentâneo é para te treinar, velho. E sabe o que me dói? Saber que tem gente indo embora no meio do treinamento, porque não entenderam nada do Evangelho. Não entenderam nada da mensagem do reino. Não pense que eu vim trazer paz. Pelo contrário, eu vim trazer guerra. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Porque a guerra, ela forja o teu caráter, ela te ensina, ela gera maturidade em você. Se você não está preparado para Keila, você nunca vai estar preparado para Israel. Keila era uma cidadezinha pequenininha, Israel era toda uma nação. Deus falou assim: antes de eu te colocar numa nação, você precisa enfrentar Keila. Davi não foi lá enfrentar os filisteus, Davi foi lá enfrentar a ingratidão do povo, porque as pessoas são ingratas. Porque as mesmas vozes que gritavam para Jesus: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, foi a mesma voz que gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As mesmas vozes que receberam ele na cidade foram as mesmas vozes que depois disseram: crucifica-o. Mas isso não o afastou da cruz, e por isso Deus o exaltou. O Senhor te trouxe aqui para você começar a mudar de uma forma imediata esse pensamento, Senhor. Você parar com esse pensamento de Deus, se o Senhor me ama, por que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque o Senhor te ama. E é por te amar tanto, Ele está te treinando,
Porque Keila é muito pequeno, perto de Israel, perto daquilo que ele quer colocar na tua mão. Sabe por que ele está fazendo isso com você? Para que outras pessoas sejam salvas, através da sua vida, através da sua história, através do seu testemunho, através das suas canções, através da sua mensagem. E sabe o que você está fazendo? Você está indo embora, porque você não está entendendo. Momentos de dificuldade não são momentos de tomarem decisões importantíssimas na sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Ministério de Louvor pode vir aqui.